Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o FHI, fundo de CRI da Araújo Fontes, né? Vamos dar uma olhadinha o que rolou durante esse mês aí. Tem aqui algumas informações do fundo, né? Tem uma taxa de administração de 1%, não tem taxa de performance, 5 ofertas com custo zero para o cotista. Enfim, isso aqui tudo a gente já está acostumado, né? Já viu bastante. Início do fundo em 2021, cota patrimonial 93,85, cota mercado fechou sexta-feira a 92,65, bem próximo aí do patrimonial, né? Sua taxa de administração, já vimos aqui, tem um PL de 427 milhões, e são 38 mil cotistas aí, quase 39 mil. A gente pode seguir aqui. Na parte do resultado, então o resultado gerado no mês, 98 centavos, distribuído R$ 1,01. Tem um resultado total acumulado de 78 centavos, né, que é 41 centavos de resultado de fato acumulado, e mais 37 centavos que está acruado, né. Resultado do mês, então a gente vê aqui, né, esse escurinho aqui é o resultado do mês e o resultado distribuído. Então, normalmente a gente vê que ele sempre gera mais do que ele paga, né? Aqui foi um pouquinho menos, aqui um pouquinho menos, mas aqui foi a mais, aqui foi a mais, aqui foi a mais, né? Então, a reserva acumulada, a gente vê até aqui como que ela se comporta, né? Quando bateu lá em 16 centavos, ela subiu bem, tá se mantendo ali, teve que usar um pouquinho esse mês. E aqui ele traz as atualizações, né? Então, primeiro, sobre o caso da Virgo, né? Quem acompanha aqui o fundo, aqui o canal, a gente falou sobre o caso da Virgo em acho que dois ou três vídeos, né? Que teve uma denúncia lá, que eles estavam utilizando os valores da reserva, né? E aí a FHI trouxe uma atualização sobre isso, né? Então, referência às aplicações de recurso do patrimônio separado de diversas operações do fundo de investimento, né? Que são isso aí, as reservas, como eu falei, né? E o que aconteceu? Eles estavam usando mesmo, né? Então, eles estavam usando nesse fundo aqui, chamado Allocation FIRF, né? Que, por sua vez, aplicou tais recursos na aquisição de uma operação de CRI, para financiamento de obras de um empreendimento hospitalar em um contrato de Build to Suit. Ué, o que está acontecendo aqui? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, como eu estava falando para vocês, né? Realmente aconteceu isso. Inclusive, foi um anúncio aqui deles mesmos, foi isso? Cadê? Em 18 de agosto foi protocolada na Comissão de Valores Imobiliários uma denúncia, né? Foi isso, né, que aconteceu. E aí, no dia 30 de julho, a equipe de gestão do fundo identificou uma movimentação não programada de recurso depositado no patrimônio separado do CRI Oba Hortifruti. Constou a saída dos recursos sob a rúbrica, sobre essa rúbrica aqui, não precisa a gente ficar lendo, né? E após identificar a movimentação, a equipe de gestão notificou a Virgo, solicitando imediato resgate da aplicação, né? Então eles foram lá dar uma olhadinha e viram que teve uma movimentação, sendo que eles não autorizaram nada, não falaram nada, né? E eles foram lá, notificaram a Virgo, e a solicitação foi devidamente atendida no dia seguinte. E aí eles aproveitaram, solicitaram ainda que qualquer recurso aplicado de forma divergente do previsto nos documentos de qualquer operação sob custódia da securitizadora, né, deveria ser imediatamente adequado. E aí, em um comunicado a mercado no dia 25, a Virgo apresentou o histórico das operações, né, que tiveram recursos aplicados nesse Allocation FIRF, confirmando que todas as operações investidas pelo AFHI sob custódia da securitizadora não possuem mais recursos aplicados nesse referido fundo. Então, assim, o que estava aplicado, eles tiraram, né? Recursos do patrimônio separado dos CRIs Copa Grill, Direcional e Oba Hortifruti haviam sido direcionados para esse allocation aqui, né? Para esse fundo. Então, cara, é muito grave isso aqui, né? É muito grave. Então, até o ponto onde eu tinha visto, algumas gestoras falaram sobre. Então, assim, a Kinea suspendeu logo as negociações com qualquer CRI que seja feito ali pela Virgo. A Pátria falou que ia
ver direitinho o que ia acontecer, mas estava em alerta. E aqui a FHI simplesmente chegou e jogou a merda toda no ventilador. Então aconteceu isso, a gente tem prova, aconteceu isso com CRIs nossos, foi resolvido e ponto, mas ele pegou e soltou a língua, né? Falou tudo aqui. E aí ele tomou uma providência aqui, né? Diante da situação exposta acima, a equipe de gestão revistou todos os documentos das operações sob custódia da Virgo e está propondo ajustes necessários, além de suspender temporariamente a participação da securitizadora em operações de fase de estruturação. Então, mais uma gestora aqui que deu um basta na Virgo, né? Primeiro foi a Quineia, agora a Araújo Fontes, né? E para quem não viu aí, eu gravei um vídeo hoje mais cedo sobre um fato relevante do XPML, e quem está comprando os fundos do XPML é a Risa. E tem uma notícia que a Risa está comprando a Virgo. Então, olha só que doideira tudo isso, né? Enfim, é essa parte aqui, esse trechinho aqui que a FHI traz da Virgo, né? Jogou a merda no ventilador, mostrou para todo mundo que realmente isso aconteceu. Ele foi um dos exemplos, né, do que eles pegaram valores ali da reserva, mas assim, pelo menos aqui no FHI tá tudo certo, já foi tudo resolvido e eles só contaram aí, né? Na parte do resultado, então a gente já viu lá, né, que ele gerou 98 centavos, pagou R$1,01. A cota patrimonial do fundo apresentou uma desvalorização de 91 centavos, saindo de 94,71 para 93,85. E eles destacam que todas as operações estão adimplentes aí, né? Os rendimentos, pagou R$1,01, um dividendo mensal de 1,10 e anual de 14%. Na parte de movimentações, o fundo comprou aí no mercado secundário um volume de 2.600.000 referente ao CRI RNI, a taxa de CDI mais 1,74. E vendeu, na verdade, né, esse CRI Brookfield no mercado secundário, 530 mil, referente ao CRI Brookfield, a taxa de IPCA mais 8,60. Nas projeções aqui, ele fala sobre o IPCA 15, que saiu durante essa semana, né? Com uma projeção de deflação de menos 0,14, sendo que a expectativa era de uma deflação de menos 0,21, né? E aí ele deixa uma notinha aqui que, diante de tais expectativas, a equipe de gestão estima um impacto negativo na receita de correção monetária dos fundos nos próximos meses, razão pela qual a estratégia de retenção de resultados nos últimos meses permitirá a manutenção do patamar atual de rendimentos, mesmo diante de períodos de deflação ou inflação mais baixa. Então, como ele tem ali uma reservinha ali, ele vai continuar pagando aí pelo menos R$1, acredito eu, né? Que ele traz uma partezinha aqui de um retorno de investimento que ele teve, que foi desse CRI aqui da Vick Engenharia, né? Uma TIR anualizada de 18,8, né? O valor investido 4,5 milhões, um retorno de 1,5 milhão, prazo de 36 meses, duration aqui 1,53, taxa média de aquisição CDI mais 5,5, bem puxado, né? Por isso esse retorno tão alto, né? Aqui a gente vê a DRE dele, então de julho, o quanto que veio de receita, quanto que tem de despesas, o resultado do fundo, o quanto que ele distribuiu, né? Então teve que utilizar um pouquinho de reservas, a reserva ficou em 41 centavos. Detalhe aqui para o ano de 2025, o quanto que ele girou, 33 milhões, e o quanto que ele pagou, 32 milhões, ainda tem o resultado aí, né? Os últimos rendimentos dele aqui, então a gente viu que esse mês foi 1,1, no mês passado 1,9, mês retrasado 1,1, R$1. Então assim, ele vem pagando aí essa faixa aí de R$1 e acredito que vai continuar pagando essa faixa de R$1, né? Histórico de cotistas, mais um mês que perdeu aí um pouco, né? Então, desde fevereiro, na verdade, ele vem perdendo cotista, saiu de 42 mil para 38 mil. Histórico da cota patrimonial, esse mês caiu um pouquinho aí. Marcação a mercado, né? Acaba fazendo isso. Volume médio diário negociado de 840 mil. Aqui a gente vê a carteira de CRI dele, né? Que CRI por CRI, né? Operação por operação. Que a gente vê por devedor. Então, por devedor, temos aí uma concentraçãozinha aqui no OBA e no GGRC. O restante todo abaixo de 5, que é ótimo. Como está aqui o resumo da carteira, né? Então, 70% alocado em IPCA com taxa de marcação a mercado 10,35, taxa média de aquisição 8,50
e 22, quase 23% aí em CDI, com taxa de marcação a mercado 3,53 e taxa média de aquisição 3,32. Bem middle riskzão aí, né? As movimentações do mês que a gente viu lá em cima. Aqui como está a carteira por indexador. Então, 74% em IPCA, 23% em CDI. Por instrumento, então, tudo aí aplicado em CRI, né? Tem um pouquinho aqui em caixa. Por tipo de risco, por risco, então 63% high grade, operações high grade, e 36% operações high yield. Por segmento, por securitizadora, né? Então a gente vê a vírgula aqui, ó, representa 23%, ele suspendeu aqui por enquanto, né? Operações com ela. E aqui a gente vê um resumão das operações dele, né? O que é high grade, aí tem aqui também o que é high yield, né? Então, assim, mais um mês de FHI, né? Poucas movimentações, né? Bem pouquinho mesmo. O ponto principal aqui desse relatório foi essa questão aí que ele trouxe sobre a vírgula, né? Aconteceu com ele mesmo, de eles utilizarem valores da reserva dos CRIs que o AFHI tem. Então, soltou a merda no ventilador, tem que fazer isso mesmo. Tem que ter transparência com o seu cotista, com o mercado todo, né? E é isso, pessoal. Então, se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos para não perder nada. Segue lá no Instagram também, @o Fi da Questão. E é isso, galera. Valeu, abraço!